maior inimigo do seu crescimento no designer não é o algoritmo, não é o cliente difícil, não é a concorrência. É o que acontece aqui dentro. E se você não quebrar as crenças limitantes que te travam, você pode passar anos estudando, assistindo tutorial atrás de tutorial e mesmo assim, criativos, não sair do lugar. E é justamente por isso que eu decidi criar essa série, como se tornar um design gráfico de alto nível. Depois de mais de 10 anos trabalhando na carreira de design, direção de arte, publicidade, eu percebi algo que mudou completamente a forma que eu enxergava a evolução de carreira de um designer. Não é sobre aprender ferramentas, não é sobre ter um portfólio bom. O que realmente diferencia um designer criativo de alto nível são virtudes. São virtudes internas, é o que acontece fora da tela, na mentalidade, é na forma que você pensa e toma as decisões todos os dias. E nessa série eu vou compartilhar com vocês as 5 virtudes que todo designer que busca ter um alto nível precisa conhecer e colocar em prática na sua vida. E hoje a gente já começa pela primeira, quebrando crenças limitantes. Então já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Mas aliás, você pergunta para mim, o que é crença limitante? Criativos, crenças limitantes são praticamente aquelas vozes internas que muitas vezes de forma inconsciente a gente nem percebe que está bloqueando, que está atrapalhando o nosso desenvolvimento, a nossa evolução como designer. São pensamentos como: eu não sou bom o suficiente, os meus trabalhos nunca são bons o suficiente, sempre o trabalho dos outros estão melhores que os meus, meu portfólio é ruim, não vou conseguir encontrar nenhuma oportunidade com ele, e vários outros que a gente acaba falando para nós mesmos. E essas ideias, elas acabam sendo tão repetitivas na nossa mente, no nosso subconsciente, que elas acabam se tornando muitas vezes uma verdade absoluta. E o pior de tudo é que a gente acredita nisso. Agora eu falo por mim mesmo. Como que eu, Matheus Abner, vivi por muito tempo com essas crenças limitantes? Hoje são mais de 10 anos de experiência no mercado, já passei por diversas agências e hoje me encontro sim numa realização profissional. Mas será que eu não tive também crenças limitantes? Será que eu também já não passei por essas crenças limitantes? Agora eu quero compartilhar com vocês como que eu vivi por muito tempo com essas crenças limitantes. Até porque eu mesmo, criativos, eu vivi isso por muito tempo. Primeiro que eu acreditava que sem o diploma era praticamente impossível eu alcançar por empresas boas, por cargos bons. Não que isso não seja uma realidade, porque o diploma sim ele é muito importante, mas muitas vezes a gente acaba colocando o valor no papel. E quando a gente tem um papel, e aí? A gente vai colocar em outra coisa, vai criar uma nova desculpa? Eu tinha muito medo de compartilhar muitas vezes os meus projetos no LinkedIn, até mesmo no Behance. O Behance é um pouquinho mais tranquilo, né? Agora, LinkedIn, muitas vezes as pessoas comentam, as pessoas expõem ali o seu ponto de vista, a sua opinião, e esse medo ilusório, achando que as pessoas iriam criticar, as pessoas não iriam gostar dos meus projetos, não era uma realidade. Era apenas uma crença limitante que estava na minha mente, no meu subconsciente, tornando aquilo uma realidade. E hoje eu vejo a importância de você compartilhar os seus projetos no LinkedIn. O fato é que por medo desse julgamento, eu me escondia, estava ali escondido, quando deveria, na verdade, estar compartilhando os meus projetos, as minhas vitórias, as minhas conquistas como profissional. Mas foi aí quando simplesmente o ato de fazer, o ato de compartilhar, mesmo com medo, mesmo com receio, foi que eu comecei a perceber que aquilo estava me gerando resultado, que aquilo estava trazendo para mim novas oportunidades. E é nesse momento, criativos, que você realmente vê que muitas das coisas na qual você achava que era uma verdade absoluta, não era. Era apenas uma ficção da sua mente. E que o simples ato de fazer, de tornar real um portfólio ou até mesmo um compartilhamento de um projeto seu tem o poder de abrir portas, de trazer novas oportunidades. Mas aí você me pergunta, como vencer uma crença limitante? O primeiro ponto é: identifique essa crença. Pergunte para você mesmo: o que eu acredito hoje que pode ser uma crença limitante? Que possa ser uma realidade, mas na verdade é uma realidade apenas na minha mente. O segundo ponto: questione essa crença. E se for necessário buscar feedback de pessoas que você tem confiança, que você considera que vai te dar ali um feedback franco, pergunte, busque esses feedbacks. Muitas vezes o próprio feedback de uma pessoa que você confia
vai trazer à tona que aquilo que você estava pensando não é uma realidade. Terceiro ponto, descobriu qual que é a sua crença limitante, agora você vai atacar ela exatamente. Eu falo por mim, criativos. Eu, na época de agência, quando eu estava ali no meu primeiro ano, segundo ano, estava criando diversos tipos de materiais, né? Seja a criação de logo, a criação de social media e várias coisas. E eu tinha uma dificuldade muito grande de criar aqueles pack shot, né? Que são aqueles selos promocionais, aqueles elementos que chamam muita atenção numa campanha, num KV. E toda vez que o meu diretor de criação passava essas demandas para mim, eu ficava ansioso, ficava preocupado, porque eu não tinha muita experiência e eu tinha uma certa crença limitante que eu não conseguiria entregar aquele tipo de material. Mas como que eu perdi esse medo? Como que eu quebrei essa crença limitante? Foi justamente indo em direção a ela, foi justamente, bom, se o meu problema hoje é criar packshot para campanha, que vai um pouco de manipulação no Photoshop, vai um pouco de 3D ali, enfim. Esse é o momento que eu vou de encontro com a minha crença e quebro ela no meio. Literalmente, é quebrar ela no meio. Torne as suas inseguranças o seu ponto forte. E eu tenho certeza que qualquer crença limitante que for ali se estabelecendo na sua mente, facilmente você vai conseguir ali tirar ela. E o quarto ponto, a partir do momento que você ataca a sua crença limitante para mudar essa realidade da sua mente, aí sim, aí esse é o momento de você comemorar as pequenas vitórias. Se você tinha um medo, se você tinha uma crença limitante em determinada área, em determinada coisa que você não iria conseguir alcançar, que você não iria conseguir fazer, seja um portfólio. Tem pessoas que nunca conseguem atualizar o portfólio porque tem insegurança, acha que não está o suficiente, mas ali você fez o seu portfólio, pegou um projeto que você fez recentemente, postou ele, comemora as pequenas vitórias. Não está perfeito, mas pelo menos você fez, pelo menos você se dedicou naquele tempo ali para construir esse material. E isso já é uma vitória. E às vezes para você não tá bom o suficiente, porque você acaba se comparando, é natural, nós designers fazemos muito isso. Mas de repente para um diretor de criação que está buscando um design para uma vaga, já é o suficiente para ele. E eu confesso para vocês, existem projetos no meu portfólio que até hoje, se fosse por mim eu tirava, mas ele tem uma relevância, tem uma importância, e eu consegui certas oportunidades através desses projetos. E foi dessa forma, criativos, que eu consegui vencer as minhas crenças limitantes. Não é fugindo, igual eu fiz por muito tempo, fugindo ali de certas coisas que eu tinha insegurança, que eu tinha medo, que eu falava que eu não ia conseguir, mas foi justamente indo de encontro. E a partir do momento que eu fui de encontro, que eu trabalhei nas minhas inseguranças, nos meus medos e pude dominar cada coisa que eu acreditava que não iria conseguir, esse foi o momento que eu mudei a realidade da minha mente. E o fato é que as crenças limitantes continuam querendo aparecer até hoje. A diferença é que hoje eu sei como enfrentá-las. Porque a verdade é simples, ninguém nasce pronto. Isso é um fato. Todo designer hoje que tem um alto nível de entrega, um alto nível de projeto, um dia ele começou do zero. Teve medo, teve também inseguranças. O fato é que eles decidiram continuar e enfrentar os seus próprios pensamentos, mesmo com medo. E é isso, criativos. No episódio de hoje eu falei sobre crenças limitantes. No próximo episódio eu quero falar sobre o poder da constância. Realmente vai ser um assunto bem interessante para abordar com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se identificar alguma crença limitante, compartilhe aí que eu vou fazer questão de te responder. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.